Glória a Deus. Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus, digam glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir a Bíblia por bondade. Livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Um texto bastante conhecido de toda a igreja, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para a leitura. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, e pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E você diz amém. Tome seu assento por bondade, glorificando a Deus. Meus amados, eu quero aqui magnificar o Senhor por esse rico privilégio de mais uma vez poder retornar a esse estado e nessa oportunidade de estarmos aqui cooperando com os irmãos na igreja sede, na igreja matriz. É a primeira vez que eu estou aqui participando de um culto com os amados, e fica o meu registro de gratidão e de satisfação pela oportunidade. Pastor Osvaldo é uma pessoa que eu aprendi a amar e a respeitar, e eu estou aqui diante de uma responsabilidade muito grande, porque hoje é o culto dele, é o culto que o pastor presidente fala, é o culto que eu acompanho vez ou outra pelos vídeos na internet, os vídeos que vão para o YouTube, que vão para a página do Facebook, e eu sei que a palavra ministrada aqui é em alto nível, e eu não vou dizer às senhoras e aos senhores que assumam a responsabilidade para ensinar, porque o pastor Osvaldo toca trombeta e eu toco flauta, e a minha flauta é de bambu. Mas eu quero dividir uma palavra com os irmãos, alguns pensamentos, e eu tenho certeza que os mesmos serão e servirão para o nosso elevo espiritual. Pastor Osvaldo, muito obrigado. Cumprimentando o senhor, eu cumprimento todos os pastores que estão aqui à minha retaguarda, muitos pastores aqui que nós já cooperamos, nos conhecemos ao longo desses anos, e eu não vou cometer o erro de citar o nome de um por um, porque eu vou esquecer, por certo, de muitos. Mas olhando para esse texto, nós temos aqui uma palavra que eu muito tenho falado ao meu coração nesses últimos dias, e nós encerramos agora a escola dominical no domingo. Inclusive eu até recebi um convite para fazer o encerramento do trimestre, e é interessantíssimo esse despertamento que nós estamos recebendo nesses últimos meses no que diz respeito à obra, à tarefa de evangelização. E a princípio, quando nós olhamos para esse texto, parece que nós não temos nada aqui relacionado a essa proposta. Mas a partir do momento que nós enxergarmos Pedro e João
tipificando a igreja e esse coxo tipificando o mundo, nós vamos exaurir desse texto algumas verdades interessantíssimas. Quando apreciamos o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos aqui observando alguns reflexos de uma igreja que está vivendo um período de transição. Uma igreja que passou por Atos primeiro e agora, obedecendo a proposta, a ordenança de Jesus, eles irão vivenciar a gloriosa promessa predita também pelos lábios do profeta Joel. E no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos então um grande derramamento, uma grande manifestação do Espírito Santo, e a partir de então nós vamos perceber mudanças no comportamento dos discípulos e mudanças também no comportamento daquela igreja. O que é interessante é que, se nós analisarmos o capítulo 1 desse mesmo livro, nós vamos poder dimensionar um pouquinho a realidade em que eles viviam e agora o que eles estão passando a viver. Porque, se acompanharmos os primeiros versículos e analisarmos o contexto da fala de Jesus, nós vamos perceber que Jesus será interrompido e a abordagem que fizeram foge totalmente da proposta e do assunto que está sendo discorrido. Porque o versículo de número 4 vai nos dizer que, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aí o versículo de número 6 nos mostra o comportamento e o retrato desta igreja. Quando os discípulos, olhe bem o que diz o texto, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Jesus está falando de batismo, está falando de poder, está falando de Pentecoste, e os discípulos vão interromper o culto, o assunto de Jesus, para tratarem de assuntos também, escute isso, de cunho político. Nós vivemos esse tempo, domingo, nós estamos aí na responsabilidade de eleger. E aqui nós observamos o comportamento de uma igreja, precisamente nesse texto, que reflete muito com a igreja contemporânea. Uma igreja que é capaz de se abdicar de assuntos de cunho espiritual para fazer abordagens de política. E eu não vou dizer às senhoras e os senhores que a política é irrelevante. Mas eu vou dizer às senhoras e os senhores que nós não devemos interromper um momento de culto, um momento de adoração, um momento de manifestação divina para tratarmos dessa temática. Observe que Jesus não está interessado em discutir com eles política, porque o versículo de número 7, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí Jesus continua mais: recebereis a virtude do Espírito. Eu não quero tratar de política, eu quero tratar de poder, eu quero tratar de Espírito, de Pentecoste, de batismo. Então isso reflete muito na igreja brasileira, no contexto que nós estamos vivendo. E eu vou dizer aqui, vou repetir para que ninguém me interprete mal, não estou dizendo que política seja um assunto irrelevante para a igreja, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós não devemos interromper o culto de adoração a Deus para tratarmos desse tipo de assunto, culto de adoração a Deus. Então eu estou mostrando para vocês um pouquinho dos reflexos desta igreja. E ela, quando passa por Atos 2, precisamente quando a promessa vem se cumprir, essa igreja agora tem uma postura diferente. E nós observaremos isso pelos resultados da pregação de Pedro, pelas almas que vão se converter, pelo resultado diante das
credibilidade que a igreja vai ter mediante a esse novo tempo. E quando lemos o capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos, nós estamos aqui assistindo o primeiro milagre de cura divina realizado por intermédio dos discípulos. Eu não encontro no Novo Testamento um outro milagre realizado pelos discípulos que não seja esse. A Bíblia diz que Pedro e João subiam juntos. Pedro e João estão subindo juntos, olha o que o texto diz, ao templo. Pedro e João teriam razões diversas para não voltarem ao templo. Pedro e João tinham motivos de sobra para não regressarem ao templo. Pedro e João, dentro do templo, iriam se encontrar com aqueles que perseguiram Cristo, que foram responsáveis pela sua sentença de cruz. Mas não é porque as pessoas problemáticas estão dentro do templo que eu vou deixar de ir ao templo. Não é porque existem problemas na congregação onde você está que você vai deixar de vir à igreja. Eu estou falando de Pedro e João, que estão cheios do Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo, eles não deixam de congregar, não deixam de ir para a oração. E eu questiono alguns crentes que se dizem ser cheios, mas aparecem na igreja uma vez por mês. Eu questiono alguns crentes que dizem ser cheios, mas não aparecem no culto de ensino. Eu questiono alguns crentes que se dizem ser cheios do Espírito Santo, escute isso aqui, mas abandonou a congregação. E você vai procurar, ele vai, não, eu estou cheio, eu estou trabalhando lá fora, eu estou visitando aqui, eu estou visitando acolá, mas a igreja não vê. Então percebam que Pedro e João, que aqui tipificam a igreja, eles estão subindo juntos. E debaixo desse prisma, eu quero falar nos próximos minutos acerca da igreja que cresce. Repita comigo, a igreja que cresce. Mais uma vez, a igreja que cresce. Nós entendemos que a igreja cresce caminhando junto. A igreja cresce debaixo deste sentimento de unidade. Estes homens estão unidos, e não era comum ver Pedro e João destacado dos demais discípulos. Você vai observar a Bíblia e dificilmente você verá Pedro e João sozinhos destacados dos demais. Eles estão subindo juntos ao templo para a hora da oração, a oração das 15 horas, a hora nona. O que me chama a atenção é que a Bíblia diz que era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. Esse varão, como eu disse a vocês há poucos minutos atrás, ele tipifica o mundo. Vamos repetir isso todos juntos. Diga comigo, Pedro e João tipificam a igreja. O coxo tipifica o mundo. Então, observando o texto, o que nós vamos ver nesse capítulo de número 3 é o encontro da igreja com o mundo. A igreja está caminhando, a igreja está em movimento, a igreja está em oração, a igreja está em propósito, a igreja está buscando. E o texto vai nos mostrar, precisamente neste versículo de número 2, que esse homem que tipifica o mundo, ele era levado à porta do templo chamada Formosa, para não fazer outra coisa senão esmolar. Esse homem não está ali para receber cura. Esse homem não está ali para receber uma palavra de vitória. Esse homem está ali para buscar o seu sustento financeiro. Essa era a atividade dele. Todos os dias ele era posto na porta do templo com esse propósito. O que me chama a atenção também nesse texto é o que a Bíblia vai descrever-nos a partir do versículo de número 3. E é interessante como por várias vezes o escritor, o autor, vai repetir o verbo ver. Ele se repete por várias vezes e isso deixa a gente um pouco curioso. Olha o texto, o qual vendo a Pedro e a João. Esse é o momento em que o mundo está vendo a igreja. O mundo está de olho na igreja. E o texto vai nos mostrar que
que o mundo vê a igreja com grandes expectativas. O mundo olha para a igreja com grandes, escute isso aqui, expectativas. O mundo olha para a igreja esperando receber da igreja alguma coisa. Então, caminhe comigo mais um pouco, porque o texto diz assim: o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. O que é que está acontecendo aqui? Algo que era muito comum no decorrer dos últimos anos, porque nós vamos entender que era hábito de Pedro e João subirem ao templo, como também está explícito no texto, que era hábito desse coxo estar na porta do templo. Então esse mesmo texto me dá base para argumentar que por vezes eles possivelmente se encontraram. E eu quero acreditar que Pedro, como João, que foram bem ensinados por Jesus a praticarem a caridade, por várias vezes contribuíram para esse homem. Por várias vezes. Eu acredito que quando esse homem olha para Pedro e João, dentro dele existe uma certeza: com Pedro e João não falha. Pedro e João é certeza de sair alguma coisa. Pedro e João é garantia de recurso. Então observe que o mundo está de olho na igreja, esperando receber da igreja alguma coisa. Eu vou repetir essa frase: o mundo está de olho na igreja, esperando receber da igreja alguma coisa. É interessante que nós, como igreja, nós somos observados pelo mundo no nosso cotidiano, observados no nosso trabalho, observados na faculdade, observados na nossa vizinhança. O mundo está sempre de olho na gente. Então observe o texto, porque a partir do versículo 4, existem algumas coisas aqui que eu julgo também serem interessantes absorver e mostrar para os irmãos. E Pedro com João, fitando os olhos nele. Olha o que está acontecendo aqui. E Pedro com João estão fitando os olhos nele. Se vocês retrocederem para o capítulo 1, novamente Atos dos Apóstolos, no versículo de número 10, olha o que a Bíblia diz: e estando com os olhos fitos no céu. Diga comigo: no céu. No céu. Com os olhos fitos no céu. Agora olha o que o texto diz: e fitando os olhos nele. 2 vezes no livro de Atos, a mesma expressão e o mesmo verbo. A primeira na ascensão de Cristo, olhos fitos no céu. E a segunda agora, olhos fitos na terra, no mendigo. Primeiro, olharam para o céu. Agora, segundo, eles estão olhando para a terra. E nós temos aqui uma lição, porque todo aquele que tem os olhos fitos no céu tem a capacidade de ter os olhos fitos na terra. Todo aquele que consegue enxergar as coisas espirituais também consegue enxergar as coisas terrenas. Não adianta você dizer para mim que você enxerga as coisas do céu, mas na hora de estender a mão para alguém aqui na terra você tem dificuldade para estender. Não adianta você dizer para mim que você consegue enxergar as coisas espirituais, mas na hora de socorrer alguém que está passando dificuldade, necessidade, você não tem a facilidade de enxergar essa necessidade. Então percebam que, olha o que o texto nos mostra: Pedro com João fitando os olhos. O que é fitar os olhos? Fitar é olhar penetrante. Fitar é enxergar além da estética. Fitar é olhar para dentro. Fitar é enxergar além da superfície. O que Atos 2 vai proporcionar a Pedro e João? A conversão dos olhos. Como assim? Conversão dos olhos, pastor, isso é heresia? Não é heresia não. Atos 2 vai proporcionar a Pedro e a João enxergarem um homem como eles deveriam ter enxergado anteriormente. O que é isso? Pedro e João, todas as vezes que passavam por aquele homem por certo, sempre deram a ele aquilo que ele pedia. Mas quando os meus olhos se convertem, eu dou para as pessoas não aquilo que elas pedem, mas aquilo que de fato elas precisam, aquilo que de fato elas necessitam. Tem muito crente dentro da igreja que não tem os olhos convertidos. E eu não vou falar da questão da carnalidade, eu vou falar da questão da sua deficiência para enxergar a alma. Você não consegue olhar para uma pessoa, às vezes pelo seu aspecto fétido, repugnante, está
mal cheirosa, maltrapilha, você tem mais facilidade para trocar de calçada do que para enfrentá-la e usar aquela frase clássica: Jesus te ama, Ele tem uma obra na tua vida. Nós precisamos experimentar a conversão dos olhos, porque quando nós experimentamos a conversão dos olhos, nós não desperdiçamos oportunidades. Eu tenho uma experiência como novo crente, nem batizado nas águas eu era. Um culto de domingo, eu saí da igreja e fui para uma praça de alimentação. E quando eu estava esperando um lanche, eu fui abordado por um cidadão, estatura média, uma calça cortada, uma bermuda comprida, uma camiseta branca, barba comprida, cabelos compridos, descalço e mal cheiroso. Esse cidadão tinha um painel nas mãos e ele vendia essas obras artesanais. Lá no estado do Rio de Janeiro a gente chamava de hippie. E ele veio me oferecer as suas obras, os seus trabalhos. Eu, um crente novo convertido, eu olhei para ele, a minha atitude automática foi dizer: rapaz, eu sou crente, eu não uso nada disso aí. Para dar algum se liga nele e ele sair da minha mesa, não atrapalhar eu comer meu lanche. Eu sou crente, não uso isso aí não. Aí ele já virou as costas. Quando ele virou as costas, eu era um crente novo convertido com poucos meses de fé. Eu fui impulsionado a chamá-lo. Eu disse: moço, automático, moço. Ele olhou para trás. Quando ele olhou para trás, disse assim: chega mais perto. Aí ele chegou, tímido, acanhado. Eu disse: senta aqui comigo. Ele sentou-se. Eu perguntei: qual é o seu nome? Ele disse: Cláudio. Eu falei: muito prazer, o meu é Kleber. Está com fome, Cláudio? Estou sim, senhor. Meu lanche chegou. Quando meu lanche chegou, eu dei a ele o lanche e pedi um lanche para mim. E começamos a conversar. E eu falei para ele: rapaz, você é de onde? Ele disse: eu sou daqui da cidade de São Gonçalo, 2 horas da cidade onde eu moro, minha terra, onde eu morava, minha terra natal, Volta Redonda, 2 horas de viagem. Eu disse: mas você está indo para lá ou está vindo de lá? Ele disse: não, eu estou vindo de Natal. Há muitos anos eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu estou há mais de 15 dias viajando para visitar minha mãe. Tem família? Tem uma esposa lá, tem um filho lá. Falei: você conhece Jesus? Ele disse: conheço, sim, senhor. Eu sou afastado da igreja. Eu disse: mas o que o senhor fez? O que Jesus fez para o senhor? Para que o senhor saísse da igreja? Ficou com raiva de Jesus? Eu aprendi isso, essa fala com o meu pastor. E eu usei para ele e falei: ficou com raiva de Jesus porque o senhor está afastado? Ficou com raiva dele? Sem graça? Disse: não, é uma história longa. Aí ele começou a sintetizar a história, fazendo uma pergunta. E ele me perguntou: você já ouviu falar do grupo Logos? Eu falei: já ouvi falar. Eu sou um novo convertido, mas eu já ouvi, canto músicas do grupo Logos na congregação, na igreja. Pois bem, eu sou um ex-integrante do grupo Logos. Viajei esse Brasil todo. Eu era músico, não sei se ele era baixista ou guitarrista, alguma coisa assim. E viajei muito, tive um problema, um desentendimento, saí do grupo, saí da igreja, estou há anos desviado. E aí eu olhei para ele e disse assim: rapaz, volta para Jesus, olha a sua situação, olha a vida que você está vivendo. Ele disse: eu preciso voltar mesmo, eu necessito voltar. Acabamos de fazer lanche, eu dei um cartão para ele pessoal, com os meus telefones, e falei para ele: olha, eu congrego nessa igreja grande que tem aqui, essa matriz da rodoviária. Ali tem culto terça, quinta e domingo. Se você estiver na cidade, terça-feira vá no culto. Na terça-feira eu saí do trabalho da empresa, fechei a empresa, fui para a igreja, cheguei um pouquinho mais tarde, 7h40 da noite. E o meu pastor pregava uma mensagem. E Pedro seguia a Jesus de longe. Era a mensagem que ele pregava. Terminou o sermão, perguntando onde estão as pessoas que estão seguindo a Jesus de longe. Uma igreja grande, para 5, 6 mil pessoas sentadas confortavelmente. E eu lá na parte de trás, de repente, eu percebo que há um barulho ensurdecedor na igreja na hora do apelo. Porque naquela época, quando um pecador aceitava Jesus, os crentes pulavam no ventilador, batiam a cabeça na parede, gritavam, faziam barulho. Hoje em dia não, hoje um pecador se rende. Para mim tanto faz, como tanto fez, não há celebração, não há gozo, não há alegria, só tem festa no céu. Não tem mais festa na terra. Então uma felicidade muito grande, os irmãos alegres. E eu me lembrei do dia que eu me converti, que foi algo semelhante.
E eu estou tentando olhar o que está acontecendo, porque a festa se intensificava, e eu comecei a andar no meio das cadeiras. Quando eu olhei, eu vi um cidadão descalço, de bermuda cortada, camiseta branca, e eu fui caminhando, chegando perto, aí eu pensei algo, eu disse: Cláudio. Ele ouviu. Quando ele ouviu, ele estava em lágrimas, ele deu um grito: irmão Kleber, eu vim! E ele me abraçava, e eu abraçava com ele, não queria saber do cheiro. Quantos dias tinha que ele não tomava banho, e eu chegava perto e eu chorava, a igreja incendiando de poder, de gozo. Poucos minutos depois, ele foi conduzido à secretaria. E eu não vi mais o irmão Cláudio. Passando-se 8 a 9 meses aproximadamente, o telefone da minha casa toca às 7h30 da manhã. E eu acordava nesse horário para ir para o trabalho. 7h30 da manhã o telefone toca, e eu disse: alô, e alguém do outro lado: a paz do Senhor. Eu disse: crente ligando para minha casa uma hora dessa. Eu disse: a paz do Senhor, quem é? Não sabe quem está falando? Falei: nem imagino. Rapaz, não lembra da praça de alimentação? Falei: praça de alimentação? Aquele domingo? Sou eu, irmão Kleber, o Cláudio. Eu falei: Cláudio? Rapaz, lembrei de você. Por onde você anda, Cláudio? Irmão Kleber, eu precisava te ligar para te dar um testemunho. Naquela noite que eu aceitei a Jesus e foi conduzido para a secretaria da igreja, eu contei a minha história. Parte dela não te falei, mas eu estava na dependência química, usuário de droga. E quando eu comuniquei isso à secretaria da igreja, a igreja me levou direto para o centro de recuperação daquela noite. Eu fui internado no centro de recuperação da igreja e passei lá 6 meses, que foram os 6 melhores meses da minha vida. Voltei em Rio Grande do Norte, peguei a minha esposa, peguei meu filho, voltei para minha cidade. Já fui recebido como diácono na minha igreja, porque eu era diácono, e estou te ligando para te contar esse testemunho do que Deus fez através daquela palavra que o irmão deu para mim naquele dia. Oh glória, oh glória. Quando os seus olhos se converterem, você não vai desperdiçar uma alma, porque quem desperdiça uma alma atropela um campo missionário. Quando os seus olhos se converterem, você vai pregar para aquele parente, vai pregar para aquele vizinho, vai pregar para aquele colega de trabalho. Quando os seus olhos se converterem, você vai enxergar a necessidade das almas que estão ao seu redor. Quem pode levantar a sua mão e dizer glória para Ele? A igreja cresce caminhando junto. A igreja cresce com propósitos de oração. A igreja cresce alcançando o necessitado. Olhem para cá, por gentileza. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui se diz semáforo, farol, sinaleiro, como diz? Semáforo. Todo mundo conhece semáforo. É muito comum hoje, quando nós passamos nos semáforos, as pessoas estarem ali para pedir. É muito comum. Existem pontos da cidade que são pontos estratégicos para que as pessoas venham pedir, venham esmolar. E quantas vezes, irmão, no automático a gente tira a moedinha de 50 centavos, alguns mais generosos, R$2, e entrega na mão de um deficiente ou de um pedinte. E sabe o que é mais triste? Naquele agito da nossa vida, você coloca a mão no console do carro, pega a moeda, pega o dinheiro, dá para a pessoa, fecha o vidro, e ainda tem que ouvir uma pregação. Porque no final da história, quem prega é ele, que vai falar de Deus para você. Deus te abençoe, Deus te pague, Deus multiplique na sua vida. Mas no tempo que os nossos olhos estavam abertos para as almas, nós não perderíamos jamais uma oportunidade como essa. Sabe por quê? Porque você sempre andava com um folhetim na mão. Lembra do tempo que os crentes andavam com folhetim no bolso? Folhetim no bolso, folhetim na mão. Quantas vezes aquela clássica frase, como eu disse aqui, Jesus te ama, funcionou através dos seus lábios. Mas nós vivemos esse agito hoje, vivemos esse tempo de dispersão, que nós não enxergamos as almas.
Eu não sei quantas pessoas, eu acredito que nós temos aqui aproximadamente 700, 800 pessoas, mas é uma pergunta clássica, uma pergunta básica que você está cansado de ouvir. Pare para analisar esses 9 meses que já se passaram. Faça uma introspecção. Lembre para quantas almas você falou de Jesus esse ano. Eu não vou considerar os últimos 5 anos, os últimos 10 anos. Vamos falar dos 9 meses que se passaram. Para quem você falou de Jesus esse ano? Para quem você disse esse ano que Jesus o ama e que tem um projeto na sua vida? Nós vivemos esse tempo e precisamos experimentar a conversão dos nossos olhos, porque se os nossos olhos se converterem, nós vamos enxergar as almas. A igreja está dispersa no que diz respeito à tarefa de evangelização. A igreja está dispersa. Nós poderíamos estar vivendo uma ascensão muito maior. Quando se fala de 40, 50 milhões, essa nação já poderia estar na casa dos 100 milhões se nós tivéssemos mais responsabilidade com a obra de evangelismo. Ei, não querendo desmerecer todo o trabalho que vocês estão fazendo, pelo amor de Jesus. Mas quantos anos tem a Assembleia de Deus no estado de Alagoas? Qual é a proporção de crente que esta igreja tem dentro desta capital? Qual é o índice de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho? Eu faço parte de uma igreja, faço parte de um ministério que no seu momento áureo, na região metropolitana de Belo Horizonte, nós tínhamos 1.200 igrejas. Hoje esse número veio reduzindo, dado às emancipações, rebeliões, etc. Mas nós viemos recebendo despertamento nesses últimos anos e começamos a contabilizar a nossa realidade de membros. E nós descobrimos que o nosso trabalho está muito deficiente. Porque numa metrópole como a nossa, com milhões de moradores, nós ainda não temos 100 mil membros. Chegamos a casa à beira dos 100 mil, mas estagnamos. E agora a igreja começa a receber um despertamento para voltar para a tarefa de evangelização. Então, olhando para esse texto, nós vamos aqui continuar observando mais algumas coisas. Nós entendemos que a igreja também cresce, enxergando além da superfície. Olha o que o texto está mostrando para mim e para você, olha bem. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olhe para mim aqui, por favor. Olhe a atitude de Pedro. Pedro, antes de falar alguma coisa acerca da sua realidade, naquele momento presente, Pedro vai chamar a responsabilidade para si. Como assim? Pedro está dizendo para aquele homem: olha para nós. Ei. O que é que Pedro está fazendo? Pedro está corrigindo a visão do mundo para com a igreja. Pedro está dizendo, como homem, como profeta, cheio do Espírito Santo: olha para mim, rapaz, porque você precisa enxergar um novo Pedro que nasceu em Pentecoste. Você precisa enxergar um novo Pedro que passou pelo cenáculo. Você precisa enxergar um novo Pedro cheio do Espírito Santo. Não mais aquele Pedro que cortou a orelha de um oficial. Não mais aquele Pedro que negou o Cristo por 3 vezes. Mas um novo Pedro. Um Pedro sarado. Um Pedro polido. Um Pedro cheio. Olha o que ele está dizendo. Hoje eu tenho moral para chamar a tua atenção. Olha para mim. Nós, como igreja, precisamos resgatar nossa credibilidade para chamarmos a atenção do mundo, porque vivemos um tempo que o evangelho tem sido por demais banalizado e caindo descrédito na mente de muita gente. Precisamos, como igreja, chamar a atenção do mundo e dizer a eles: olha para mim. Tem um monte de gente por aí que não vale nada de fato. Tem um monte de gente por aí que dá mau testemunho, mas eu sou crente. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu tenho testemunho de vida. Olha para mim porque eu sou exemplo para você. Olha para mim porque eu tenho moral para corrigir a tua visão. Olha para mim. Oh glória. Deus vai restaurar hoje. Deus repara sal e remacanda sebinácia. Deus vai restaurar hoje a tua autoridade, a tua credibilidade.
intimidade. Eu estou falando para pessoas aqui que caem no descrédito por causa de brincadeira, que caem no descrédito por mau comportamento, por mau testemunho. Deus vai lhe dar autoridade para você dar aquele serviço de cabeça erguida. Deus, jovem, vai lhe dar autoridade a partir dessa noite para você chegar naquela sala de aula e chamar a atenção dos seus colegas, dos seus amigos. Eles precisam perceber que alguma coisa mudou em você, que você vive Pentecoste, que você vive a plenitude do Espírito. Salário e rebacana, Nácia. Receba nesta noite o poder da palavra. Levante a tua mão e dê glória para Jesus, dê glória para Jesus. Olha para nós. Olha o que Pedro vai dizer. Olha bem o texto. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Aí Pedro vai dizer assim: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Levanta. Levanta. É no nome de Jesus, levanta. No nome de Jesus o Nazareno, levanta. Levanta. Hoje eu vou te dar, escute, não aquilo que você pede, porque o que eu recebi me proporciona te dar muito além, abundantemente, daquilo que você enxerga. Olha o que o texto nos diz: prata, ouro. No bolso de Pedro não tem. É interessante isso aqui, irmãos. Isso aqui é muito interessante. Por que eu acho interessante? Normalmente as nossas maiores experiências com Deus, o nosso maior momento de intimidade com o Espírito Santo se dá, ou se dão, quando nós temos dificuldade financeira. É interessante, o cara ficou desempregado e não perde um culto. Não perde escola dominical, não perde cultismo, não perde ar livre, pode ter. Semana toda ele está na igreja. Mas aí viveu um pouquinho de relaxamento, um pouquinho de bonança, que qualquer coisinha é desculpa para não aparecer na igreja. Qualquer coisinha é razão para não aparecer. Ah, estou cansado. Está cansado? Ah, não sei o quê. Olha para cá. Eu tinha razões para não estar nesse culto hoje, irmão. Viajamos durante o dia, chegamos cansados e eu estava dizendo ao Olímpio, não é uma viagem, são várias viagens sequenciais, e você de fato cansa. E quando eu pensei que eu ia cochilar, eu disse para a dona patroa: vamos tomar um banho, botar fada e vamos para o culto. Vamos lá ouvir. Eu vim para ouvir, eu não vim para pregar não, eu vim para ouvir, vim aqui para receber a palavra. E a prova de Deus está falando para vocês. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós podemos vencer. Eu estou aqui renovado, o cansaço foi embora. Estou aqui disposto a falar, a pregar. A esposa já cantou. Cadê o cansaço? Foi embora. Então se sacrifique. É interessante. E quando nós vivemos essa bonança, quando nós não temos necessidade, nós relaxamos na fé. Irmão, eu não estou dizendo que não exista, mas eu vou dizer que eu não conheço. Eu não conheci até hoje nenhum milionário cheio do Espírito Santo. Conheci nenhum. Não conheci. Não estou dizendo que não existe. Eu conheço muita gente de posse. Conheço muitos empresários aqui dentro do Horizonte. Mas não conheço nenhum empresário cheio do Espírito Santo. Não, homem rico, cheio do Espírito Santo, eu ainda não conheci. Não estou dizendo que não tenha. Então olha para cá. O Pedro não tem ouro. O Pedro também não tem prata. Pode faltar o recurso financeiro, mas não pode faltar o azeite. Pode faltar dinheiro, pode faltar ouro, pode faltar prata, mas não pode faltar presença. A viúva está numa crise terrível, perdeu o marido e o credor está batendo na porta para levar os filhos, perdeu quase tudo, mas tem azeite dentro de casa. É pouco, mas tem. É pouco, mas tem. É pouco, mas tem. É pouco, mas tem. Quem pode levantar a sua mão e dizer glória a Jesus? Não tem ouro, não tem prata, mas tem graça, tem unção,
autoridade. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Sabe o que aconteceu aqui? Parece que o milagre não aconteceu instantaneamente pelo efeito da palavra proferida. Parece, dá-se entender. Porque o versículo posterior, que é o versículo de número 7, vai dizer assim, ó: e tomando pela mão direita. Além de Pedro utilizar a palavra, o nome de Jesus, Pedro também vai estender a mão. Escute aqui. Ei, nós falamos sobre conversão dos olhos, e agora nós vamos falar sobre conversão da mão. As mãos precisam se converter. Escute isso aqui: conversão dos olhos, e agora a conversão das mãos. Porque estender a mão, escute isso aqui, na cultura judaica, principalmente a mão direita, olha só, tomando pela mão direita. Na cultura judaica isso aqui é carregado de vários significados. Não se estendia a mão direita para um deficiente, principalmente esse aqui que está cerceado pela lei e não pode passar da porta para dentro. A porta é o seu limite, a lei o cercia. Acreditava-se que aquela deficiência era fruto de uma maldição, enfim, não tem mais tempo para falar sobre isso, mas olha para cá. Pedro vai estender a mão para ele, olha bem, e tomando pela mão direita. Agora você consegue imaginar comigo que para se levantar um coxo, tomando pela mão, Pedro precisava chegar mais perto? Pedro precisava sentir o cheiro? Ou simplesmente se estende a mão e puxa um paralítico, um coxo e coloca ele de pé? Não, Pedro teve que se aproximar. E sabe o que eu acho bonito? É que o texto vai dizer assim, ó: o levantou, e logo os seus pés e atelhos se firmaram. Redobra a atenção, por gentileza, porque Pedro está estendendo as mãos. Isso aqui nós podemos aplicar para um processo que muitos de nós somos deficientes por demais nesse processo, que é o processo da consolidação. Não basta você dizer para a pessoa: Jesus te ama tão somente. Não basta você dizer: em nome de Jesus recebe a sua vitória aí tão somente. Existem casos e casos. Existem situações que nós precisamos viver a conversão das mãos. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Sabe aquela alma que vai te desviar da rota que você faz para a congregação? Sabe aquela vida que vai te obrigar a gastar alguns reais mais de gasolina? Sabe aquela rua cheia de buraco e às vezes com lama e o seu carro está limpinho, suspensão novinha? Você vai ter que ir lá. Sabe aquela pizza do domingo para a família? Vai ter que incluir mais um. Vai ter que incluir mais dois. Porque às vezes você deixa de fazer a rota porque você pensa na programação depois: ih, vai ficar caro, vai ter que pagar jantar, vai ter que pagar a pizza. Você precisa experimentar a conversão das mãos. Precisa experimentar a conversão das mãos para poder rodar uns quilômetros a mais. Precisa experimentar a conversão das mãos para aprender a dar carona para um novo convertido. Precisa experimentar a conversão das mãos, escute isso aqui, para fazer escola dominical na casa dele, já que ele não vem na escola dominical. Precisa experimentar a conversão das mãos para se mobilizar. Existem pessoas que precisam do nosso aperto de mão, precisam do nosso acompanhamento. Não é tão simplesmente você fazer uma oração, dizer para ele que Jesus o ama. Se você tem acesso, se você tem a facilidade, se você tem um recurso, por que não estender a mão? Diga comigo: conversão dos olhos, conversão das mãos. Sabe o que é lindo nesse texto? É que a conversão dos olhos, mas a conversão das mãos, vai gerar a conversão dos pés. Não, se você tivesse entendido, você tinha dado pelo menos uns 35 glória a Deus e uns 29 aleluia.
Olha o que o texto diz: e tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e artérios se firmaram. Sabe quando que os pés do mundo vão se converter? Quando os meus olhos e as minhas mãos estiverem convertidas. Quando os meus olhos estiverem convertidos, quando as minhas mãos estiverem convertidas, eu vou ver pessoas se converterem. Olha o que o texto diz: que pés e artérios se firmaram. E olha o que diz o texto: e andou. Ó, saltando ele, pôs-se em pé. Ele está de pé e andou. Olha o que o texto diz: e entrou com eles no templo. Pedro e João estavam juntos. Olha a consolidação. Não foi apenas dirigir uma palavra, levanta e anda, e virasse as costas para o homem e fosse para a oração, não. É levanta e anda, mão estendida, vai caminhar comigo, vai andar comigo, vai ir para o templo comigo, vai ir para a oração comigo. Deus está dizendo para alguém aqui: existem pessoas que estão na sua responsabilidade espiritual, e você precisa experimentar a conversão das mãos, para visitar, para estender a mão, para dizer para ela: vamos para a igreja comigo, vamos para o culto comigo, vamos para a consagração comigo, você vai andar comigo, vai caminhar comigo, eu não vou largar a tua mão enquanto você não estiver andando só. Existem pessoas que não estão prontas para andar sozinha, para caminhar só, precisam da tua presença, do teu aperto de mão, e nós somos muito deficientes no que diz respeito a essa tarefa. Não queremos dedicar nosso precioso tempo para uma alma. Glória a Deus. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Fica de pé comigo no nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? O coxo firmou os pés, andou e entrou pela porta. E entrou pela porta. Aquela porta que era um grande limite na sua vida. Aquele limite de tantos e tantos anos foi superado. Pés convertidos. O homem está porta dentro. E eu chamo a atenção de vocês para orar. Tudo isso aconteceu ao lado de fora do templo. Amém? Os doentes estão lá fora. Os coxos estão lá fora. Os deficientes estão lá fora. Quando os seus olhos se converterem, quando as suas mãos se converterem, os pés deles serão convertidos, e nada os impedirá de pular de fora para dentro, 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 de fora para dentro. Eu quero orar. Eu quero orar por soldados. Soldados que vão se alistar e nos próximos meses vão assumir um compromisso de ganhar pelo menos uma alma. Ei, outubro, novembro, dezembro. Se dezembro tiver um batismo, você tem 3 meses para trabalhar. Eu quero orar por você que quer assumir um compromisso, sair dessa inércia. Pastor, eu preciso mesmo ganhar alma. Ei, levanta a mão direita do céu, por gentileza. Ouça essa palavra e receba ela. O próximo encontro será diferente. O próximo encontro com essa alma, com essa vida, com essa pessoa será diferente. Aquela reunião de família do dia 24 para o dia 25 de dezembro será diferente.
Aquela reunião do dia 31 para o dia 1º será diferente. Porque Deus vai te dar voz na tua família. Deus vai te dar voz na tua casa. Se prepare, porque no próximo encontro Deus vai te dar autoridade para você falar de Jesus, para você fazer uma oração. Eu sei que eles são espíritas, são idólatras, são kardecistas, são ateus, enfim, Deus vai lhe dotar de autoridade para que o próximo encontro seja diferente. Haverá salvação na tua família, haverá salvação na tua casa, haverá salvação na tua empresa, no teu trabalho, haverá salvação no meio da tua parentela, da tua vizinhança. O próximo encontro será diferente, com olhos convertidos e mãos convertidas, os pés se converterão também. Senhor Deus, eu preguei uma partícula da tua palavra. O Senhor está conosco aqui. Nós temos sentido a tua presença. E eu venho lhe pedir, Deus, desperta os soldados que estão aqui, soldados rasos, Senhor. Nós estamos convocando para esse alistamento soldados rasos, soldados que querem ser capacitados pelo Senhor, soldados que querem ser dotados por autoridade, por graça, por unção. Em nome de Jesus, nós não estamos chamando coronéis, nem comandantes, nós não estamos chamando tenentes, nem capitães, nós estamos chamando soldados rasos, pessoas que se julgam incapazes, pessoas que se enxergam como deficientes, pessoas que entendem que são limitadas, mas que a partir desta noite, nesse momento em que estamos reunidos, que o teu Espírito venha agora, Senhor, descer sobre esta casa como uma labareda de fogo pentecostal, que vai passar os 4 cantos desse templo. Toca na visão, Senhor, toca nas mãos, em nome de Jesus. Abre os olhos desse homem, abre os olhos desta mulher. Levanta os evangelistas nesta capital, Senhor, missionários, homens desbravadores, comprometidos com o reino e com almas, em nome de Jesus, Senhor. Eu clamo e peço ao Senhor que o poder da tua palavra venha encher o coração dos teus servos, e que nós possamos sair do santuário robustecidos pela ação do teu Espírito, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.